Olá, acadêmicos! Estamos iniciando a aula 5 de mais uma aula do nosso curso, né, de matemática na disciplina de metodologia do trabalho científico. Né? Hoje, o tema da aula é tipos de trabalhos científicos e normas de elaboração. Nós vamos iniciar pelo resumo. Né? Então, hoje, nós vamos ver sobre a construção de trabalho científico, né? E o primeiro a ser analisado vai ser o resumo, né? Que está presente em praticamente toda a produção científica. Todo trabalho precisa de iniciar pelo resumo. Toda produção científica tem a questão do resumo. Então, o resumo, vamos ver as normas de construções do resumo. Cada parte do trabalho tem uma norma específica, né? A gente vai ver isso durante todo o curso. Ela é determinada no Brasil pela ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Segundo a NBR 6028, que vocês vão ver também a gente falar de vez em quando sobre a NBR, eu coloquei para que vocês saibam que são textos normativos da ABNT, né? Não é nada fora da ABNT. O resumo, então o que é o resumo? É a apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento, né? Ou que seja de um artigo, ou que seja do TCC. Há 3 formas possíveis, conforme as postas na sequência. Então, nós temos o resumo crítico, né? Que trata-se de um resumo redigido por especialistas com análise crítica de um documento, também chamado de resenha. Né? Vocês podem olhar na página 50 da apostila, que tem um exemplo, que é de Sérgio Castanho, que é Teoria da História e História da Educação, por uma história cultural não culturalista. Né? Então, vocês podem olhar lá e vocês vão ter o primeiro exemplo desse resumo crítico. A autora, neste resumo, teve uma liberdade de escrita, não seguindo propriamente regras científicas de exposição. Né? A presença de juízos de valores característicos de um posicionamento que poderia tanto ser positivo quanto negativo. O resumo indicativo, ele trata-se de indicação de apenas os pontos principais do documento, não apresentando dados qualitativos, quantitativos, etc. De modo geral, não dispensa a consulta do original. Tem um exemplo também, tá, desse tipo de resumo na página 53, que é de Raquel Goulart Barreto. É a recontextualização das tecnologias de informação e da comunicação na informação e no trabalho docente. Aí, nesse resumo, a autora apresenta apenas os pontos principais do seu artigo. Né? Não há um desenvolvimento de que linhas ela seguiu, né? Mas apenas referências superficiais ao que o leitor encontrará em seus textos. E, por último, um resumo informativo. Segundo a NBR, nesse tipo de resumo, se informa ao leitor a finalidade, a metodologia, os resultados e a conclusão do trabalho, de tal forma que este possa, inclusive, dispensar a consulta aos originais. Né? Então, você, apenas pelo resumo, você já vai ter uma ideia geral do que é o trabalho. Aí também tem um exemplo, né, de Nicholas Davis, o procedimento adotado pelo Tribunal de Contas do Piauí para a verificação das receitas de despesas vinculadas à educação. Né? Aí o autor apresenta, no resumo, os dados resultantes de sua pesquisa aplicada a tribunais de contas. Né? Então, ele apresenta, então tem a presença de indicadores de relações, aplicação de recursos e também referências às legislações existentes. Você pode ganhar tempo consultando resumos. Quando você quer ver um trabalho, né, quando você vai pesquisar um trabalho que seja na internet, que esteja numa bibliografia, você pode ganhar tempo só consultando o resumo. Você não precisa de ler o trabalho todo. Né? Com os resumos, que seja crítico, indicativo ou informativo, você consegue encontrar estudos e pesquisas que podem ser úteis ao seu trabalho, sem ter que ler o trabalho completo. Outro elemento importante presente na ABNT são as palavras-chave. Este elemento
está presente em todos os resumos. Tem que ter a palavra-chave. Trata-se de palavras representativas, importantes do conteúdo do documento, né? Escolhida preferentemente em vocabulários controlados. Assim como o resumo, as palavras-chave são elementos que facilitam por determinação de tema. Você também pode procurar um tema que você quer pesquisar pelas palavras-chave. Resumo, regras para se construir. O resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão desses itens dependem do tipo de resumo, se é informativo ou indicativo, e do tratamento de cada item recebe do documento. O que se apresenta no resumo, o conteúdo é escolhido pelo autor, né, levando-se em conta os critérios de informação e importância. Então, o que é importante para você passar para o leitor, né, o do seu trabalho, você tem que colocar no resumo. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. A NBR preceitua que deve haver a informação completa antes do resumo, né? Antes do resumo, o leitor precisa saber quem é o autor daquele trabalho, qual é o título do texto, qual é a obra, né? Local de publicação e a data, bem como informações de acesso em caso de que seja online, né? A exceção é quando está dentro do próprio documento. O resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas e não de enumeração de tópicos. Não se coloca tópicos em resumo, né? Recomenda-se o uso de apenas um parágrafo, é um parágrafo só. Sabe? O resumo tem que caber, mesmo que você ache que o texto está grande, é apenas um parágrafo. Cientificamente tem que ser colocado dessa forma. Deve-se criar informações novas a partir do seu texto já escrito. Não simples deslocamento de conteúdo. Eu não vou pegar apenas Ctrl+C, Ctrl+P e colocar lá no resumo, né? Eu vou dar informações novas, mas do contexto do meu trabalho, que permitam ao leitor entender o processo. A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal do documento. A seguir, deve-se indicar a informação sobre a categoria do tratamento, a memória, estudo de caso, situação, né? Isso aí é determinada pelo NBR. Deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. Ao escrever o resumo, espera-se que você expresse as ações que desenvolveu. Não se deve, no resumo, usar expressões como, na minha opinião, eu pesquisei nesse caso, eu acho que acontecerá isso. Isso, vocês têm que sempre pensar que a voz do verbo é a voz ativa na terceira pessoa do singular e não na primeira pessoa. As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedida da expressão, palavras-chave, separadas entre si por pontos e finalizadas também por ponto. Esse é um aspecto mais técnico, mas igualmente importante. A norma é utilizar a expressão, mas palavras-chave separadas entre si por ponto. A NBR também indica alguns elementos que merecem nossa atenção no momento da construção do resumo, né? Evitar símbolos e contrações que não sejam de uso corrente. Evitar fórmulas, equações, diagramas, etc., que não sejam absolutamente necessários quando seu emprego for imprescindível, defini-lo na primeira vez que aparecer, né? Quanto à sua extensão, o resumo deve ter de 150 a 500 palavras, uso do trabalho acadêmico, que é tese, dissertações e outros, e relatórios técnicos científicos, né? De 100 a 250 palavras, de artigos e periódicos, e de 50 a 100 palavras, os destinados a indicações breves, trabalhos breves, né? Então, essa foi a nossa aula, e cada dia a gente vai passar um desses conteúdos para que você realmente saiba fazer um trabalho científico. Então, até a próxima aula.